Olá, eu sou o Gustavo Cobra e estou aqui para conversar com você sobre vítima e protagonismo. E isso foi um tema que realmente me ajudou a mudar completamente minha vida. Você vai ver aqui que tá batendo um ventinho, meu cabelo vai voar para lá e para cá, a coisa vai ficar meio... Você vai querer seguir meu cabelo para alguns lugares, mas vamos que vamos, acho que o que importa é o assunto aqui, que é muito importante. Então, por que eu quero falar com você sobre isso? Porque eu fui muito vítima e em alguns momentos ainda me pego sendo vítima das situações, das coisas, dos acontecimentos. E o lugar de vítima, eu não sei para você, mas para mim o lugar de vítima é um lugar muito confortável. É um lugar que não exige muito esforço, porque a vítima ela é muito fácil ser vítima. Né? Eu me coloco num lugar de que eu não consigo, que é muito difícil. E a maioria das pessoas não conseguem mudar a vida delas, seja profissionalmente, seja a questão da prosperidade, dos relacionamentos, por conta de se acharem vítimas das situações. Ok, a gente é vítima em alguns momentos, sob alguns aspectos, mas a gente muda de papéis. Às vezes nós somos vítimas, às vezes nós somos perpetuadores. Então, o importante é não ficar preso nesse papel de vítima. E para mim, essa foi a grande virada da minha vida, porque eu era muito vítima. E aí você deve estar pensando, mas por que nós somos tão vítimas? Por que a gente costuma fazer desse jeito? Então, é só a gente investigar o que a gente aprendeu. A gente aprendeu com os nossos pais, em casa. Né? Então, no meu caso, os meus pais sempre tiveram, principalmente um deles, uma postura muito vítima em relação à vida. Uma postura muito vítima. E as pessoas que são poupadas também são muito vítimas. As pessoas que são mimadas e poupadas, elas acabam ficando muito vítimas. Por quê? Porque elas não têm acesso à força delas, elas não têm acesso ao poder delas. Então elas ficam achando que elas não conseguem e elas se tornam umas vítimas incríveis. Então, como é que foi essa virada? Como é que aconteceu tudo isso que eu quero contar para você? E ainda me observo, claro, eu não estou isento de me achar vítima em alguns momentos e já pegar essa vítima aí, colocar de lado e falar, opa, aqui não, né? Mas em muitos momentos da minha vida eu fui assim e isso me impediu de ganhar muito dinheiro, isso me impediu de fazer o que eu precisava fazer, isso me impediu de muitas coisas. E aí achar que eu sofri um trauma, alguma coisa, e aquilo é uma sentença que eu não posso mudar e que eu não posso alterar. Esse é o problema. E o outro desafio grande era que eu achava que quando eu não estava, aliás, quando eu estava reclamando das coisas, culpando, justificando, eu estava fazendo alguma coisa. Então olha que louco que é a mente da vítima. Ela acha que culpar, justificar ou reclamar, ela está fazendo alguma coisa. E ela não está fazendo absolutamente nada. A mente da gente está mentindo para a gente, falando que a gente está fazendo algo e a gente não está fazendo absolutamente nada. Então, no meio de tudo isso, passando essa crise danada, querendo saber, querendo culpar o mundo pelos meus resultados, querendo culpar as situações pelos meus resultados, meus pais, o trabalho, a vida, eu busquei me aprofundar para saber o que estava acontecendo para conseguir fazer essa mudança. E aí eu descobri, lendo o livro do T. Harvey, né, T. Eckhart Harvey, que é muito legal, que é O Segredo da Mente Milionária, ele fala o seguinte: se você quer começar a mudar a sua vida, você precisa fazer três coisas: parar de reclamar, parar de culpar e parar de justificar. E se você começar a fazer isso durante uma semana, você vai ver que só durante uma semana você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. E aí eu comecei a fazer esse teste. Fiquei uma semana sem reclamar. É muito difícil, Gustavo. É muito difícil. Mas o que eu percebi que acontece dentro da nossa mente? Quando eu parei de reclamar, aquela energia que eu usava para reclamar ficou dentro de mim. E aí eu tinha que colocá-la em algum lugar. Então eu pensava assim, vou fazer alguma coisa com isso. Então ao invés de ficar com essa energia presa e contra mim e ali parada, de que eu não estava reclamando, culpando, justificando, eu passei a fazer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter resultado. Eu comecei a andar, eu comecei a melhorar. E aí eu comecei a ver que era possível e que aquela ideia de que eu não conseguia mudar as coisas era errada. Apesar da minha esposa na época me falar sempre, quando você fala que você não consegue, eu prefiro que você mude essa palavra, essa frase para que você não quer. Você não quer fazer isso. E é verdade, né? A gente não quer, no fundo a vítima não quer. Por quê? É uma situação cômoda. E aí você fala, mas por que cômoda? O que você ganha? Ah, você ganha atenção, você ganha afeto, você ganha as pessoas falarem, ah, coitado, coitada, você está ganhando uma energia ruim, né? Uma energia péssima, fraca, quase falei um palavrão aqui, mas está ganhando alguma coisa. Então a vítima ela acaba sendo uma mendiga
de emoções, afetos, então ela acaba recebendo muito pouco e ela fica nesse ciclo de querer receber muito pouco, acaba ficando coitadinha ali naquele lugar, né? E eu ouvia muito isso da minha avó: coitado, nossa, tá trabalhando muito, que isso, nossa, tá muito cansado, que coisa. O meu pai também super vítima das situações. Ah, você viu o que aconteceu? O pessoal, nunca era ele que fazia alguma coisa, sempre os outros, sempre os outros. E eu vi isso minha vida inteira. Então acontecia alguma coisa boa, era ele, acontecia alguma coisa ruim, sempre foi os outros. Então é muito interessante a gente fazer uma análise para buscar o que a gente escutava, o que a gente via na nossa casa desde pequeno, sobre essa questão do protagonismo, sobre essa questão de assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade pelos nossos resultados, pelos nossos atos, pelas coisas que a gente colhe. Né? Então é muito interessante. O T. Harvey, no livro dele, fala uma coisa muito legal que me chamou muita atenção. Aliás, fala várias coisas legais. Mas uma delas ele fala, né, o T. Harvey, que é esse escritor milionário, ele fala o seguinte: a gente, quando está reclamando, a gente está mandando para o universo uma mensagem ruim. A gente está jogando lixo, querendo recolher coisas boas, ouro, flores, reconhecimento, sucesso e tudo mais. Como que eu vou mandar um tipo de energia dessa e vou receber algo bom? É impossível. E aí a vítima, ela crê que fazendo isso ela vai conseguir mudar a situação. Então, já diria, né, o Einstein, a maior burrice, a maior ignorância do ser humano é achar que vai fazer a mesma coisa e vai ter um resultado diferente. Então, a vítima, ela está presa nisso, em querer, ela tá viciada em receber migalha, ela está viciada em reclamar, culpar e justificar a situação dela. E aí ela não faz nada para mudar. Um outro autor que eu gosto muito, que é o nosso amigo Steve Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, nesse livro ele demonstra isso de uma forma bem clara, quando ele desenha círculos e ele fala do círculo de influência. Ou seja, as pessoas que têm bastante sucesso, são mais protagonistas, elas focam na parte interna desses 3 círculos que ele desenha, né, os círculos de influência. São 3 círculos como se fosse um alvo e a do meio é o controle direto. Então, as pessoas que têm protagonismo, elas focam no que elas já podem fazer. Elas não ficam dependendo das outras pessoas para fazer alguma coisa. Então, ao invés de esperar que o outro faça alguma coisa para eu poder fazer, elas simplesmente já fazem o que está dentro do alcance delas, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja algo menor. E aí, quando elas fazem isso, elas aumentam o círculo de influência delas. Então, as pessoas próximas começam a observar que ela está se esforçando, que ela está fazendo algo, e isso vai contagiando as pessoas que estão em volta e vai diminuindo o círculo externo, que é o círculo maior, que a gente chama de círculo de preocupação. Então, o que é o círculo de preocupação? Nada mais é sobre tudo aquilo que eu estou colocando a minha energia, de certa forma me preocupando, e eu não posso fazer absolutamente nada. Então, por exemplo, eu não posso mudar a regra do meu condomínio, eu não posso mudar o congresso inteiro, eu não posso mudar a política inteira do meu país, eu não posso mudar a política da minha empresa, eu não posso mudar. Muitas coisas não dependem de mim. E aí eu arrumo desculpas, eu tenho um amigo que fala uma frase maravilhosa, né? Que as desculpas verdadeiras são o maior inimigo da prosperidade e do protagonismo. Então, as pessoas que são vítimas e têm essa postura de vítimas, né? Porque elas não são, mas elas acreditam que são, elas têm desculpas verdadeiras para tudo. E essas desculpas verdadeiras são um verdadeiro veneno. E a gente também faz isso durante o dia. Eu já fiz muito isso. E quando eu me pego fazendo, eu até dou risada. Eu falo, nossa, estou criando uma desculpa verdadeira, tão verdadeira para não fazer o que eu preciso fazer, que até eu estou acreditando e vou querer convencer as pessoas que eu estou certo disso. Então, lembrar que se eu foco nesse ponto interno, então eu sou uma pessoa proativa. E aí no livro ele fala que essas pessoas elas são vistas, elas têm maior probabilidade de serem de ganhar uma promoção, elas têm mais influência sobre as pessoas, elas têm, enfim, a vida delas muda e elas começam a ser vistas como pessoas que são protagonistas. Ao contrário, quando eu foco na parte externa, que é o ciclo de preocupação, e eu uso isso de desculpa para não fazer o que eu preciso fazer, o meu círculo de influência diminui, porque quem que gosta? Você gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam, só culpam, só justificam? Provavelmente não. Ninguém gosta de ficar perto dessas pessoas. É horrível, é chato, elas sugam nossa energia. Você fica cansado, mal. Às vezes você vai falar com um amigo, com uma amiga, quantas vezes já aconteceu com você? E a pessoa só reclama. Eu mesmo, falando com meu pai, muitas vezes, meu pai me ligava e só reclamava. Falava, pai, me liga quando tiver uma notícia boa. Eu não estou afim de ficar só ouvindo reclamação.
Meu ouvido não é lixo, não. Então, vamos lá. Então, às vezes, você também precisa prestar atenção com quem você está se relacionando, com as pessoas que você está conversando, com as pessoas que você é amiga. Essas pessoas, elas te alimentam a vítima ou o protagonista? Eu já reparei, vários amigos meus que hoje estão distantes de mim, eram muito vítimas. Sempre reclamando, sempre culpando alguém, sempre arrumando desculpa, não fazendo o que tinha que fazer. E olha que engraçado, você vai perder amigos. Você vai perder amigos. Mas você vai ganhar amigos protagonistas, que vão te colocar na zona de desconforto, que vão te convidar a ser melhor, que vão te desafiar, que vão fazer algo, que vão te dar exemplo, que vão te dar ideias. Cara, isso é muito mais legal. Muito mais legal do que ficar perto das vítimas que só ficam querendo arrumar desculpa verdadeira para não fazer nada, fica naquele limbo. Ela quer um companheiro, né, um parceiro para ficar na reclamação, ela quer alguém para fortalecer aquelas ideias de vítima dela, e ela vai achar, só que ela vai achar pessoas que estão na mesma vibração. Conforme eu vou mudando a minha vibração, eu vou mudando essa minha ideia de vítima, eu vou mudando as pessoas que estão em volta de mim também. E aí você vai ver que as suas amizades vão mudar, as pessoas que você vai se relacionar, vai ser muito mais legal a vida do protagonista. Dá mais trabalho? Dá, porque exige energia, exige fazer algo, exige botar em ação alguma coisa. Mas o resultado é completamente diferente. Completamente diferente. Eu me lembro ainda quando eu comecei a ficar cada vez pior e a vítima ela tem uma coisa de se autopunir, ela tem muita culpa, muita vergonha de eventos, de memórias, de coisas que aconteceram. Então, muitas vezes a gente precisa, para mudar essa questão também, trabalhar esses eventos. Foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar tudo que estava dentro de mim, olhar o que estava acontecendo, lendo o livro do T. Harvey e observando. Ele fala que nós temos nossa mente, ela é uma somatória, né, dos eventos, do que a gente aprendeu com os pais e com a mãe. E aí eu fui fazendo uma pesquisa dentro de mim para entender quais foram os momentos que eu me senti vítima. Quais foram os momentos que eu me senti impotente? Quais foram os momentos que eu realmente achei que eu não ia conseguir? E aí eu comecei a fazer o tapping. Então hoje eu vou mostrar para você uma forma mais fácil ainda de você fazer o tapping. Eu tenho mostrado em alguns vídeos, alguns exercícios, e agora eu vou mostrar para você um bem fácil. Quando você toca e você bate os dois punhos assim, ó, eu mostro em outros vídeos aqui no meu canal, eu mostro o tapping completo, a aplicação dos 9 pontos, mas esse acho que é um ponto bem interessante. Eu só de tocar assim já começa a me dar uma reação de querer tossir. Né? Então, o corpo, quando ele tem alguma coisa que ele está querendo eliminar e a gente faz o tapping, ele sai, ele descarrega isso. Seja numa tosse, num espirro, em algo, num arrepio, enfim, ele libera. Né? Então, e é importante isso. É a liberação que vai proporcionar a gente fazer um novo caminho neural e ocupar aquele lugar que estava com essa ideia de vítima, com essa autoimagem negativa, de algo melhor. Então, quando a gente tira essa emoção, a gente começa a ter a possibilidade de criar uma nova imagem de nós mesmos, uma nova possibilidade de nós mesmos, e é isso que a gente quer. Então, eu comecei a fazer tapping, e aí eu me lembrei, e o tapping é legal que você pode fazer contando as histórias, por exemplo. As histórias que você se lembra negativas que passaram na sua vida, que você se sentiu vítima. E aí você vai fazendo isso e vai melhorando. Então eu me lembro de várias histórias, mas uma delas é porque eu sou disléxico e eu fiquei me achando vítima há muito tempo dessa dificuldade de aprendizagem. Eu me fiz refém disso. Faz pouco tempo que eu mudei essa ideia e eu estou vendo as vantagens de ser disléxico, mas eu era muito assim. Então eu comecei a levantar os eventos que me aconteceram quando eu era menor e que me trouxeram essa ideia. Aí eu me lembrei, então eu vou contando a história. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu repeti no colégio e minha mãe me chamou. Eu morava, e aqui eu vou pesquisando os lugares, né, pesquisando o que me chamava mais atenção. Eu morava ali perto do supermercado Eldorado, em São Paulo, e eu me lembro naquela época que tinha muitos carregadores, meninos que carregavam as compras. E eu me lembro desses meninos carregando as compras e quando eles passavam eu ficava, nossa, não precisa bater forte não, tá? Se bater forte vai cansar, igual eu estou batendo demais de forte aqui. Bate numa boa. E eu me lembro deles passando e eu falava, nossa, quando eu repetia, minha mãe me chamou de canto e era bem na esquina do colégio, onde eu gostava de tomar suco, de tomar uma vitamina, depois da aula que eu tinha lá, da aula de judô. E aí minha mãe me chamou de canto, muito brava comigo e falou, moleque, você repetiu de ano.
Você quer ser alguém na vida ou quer ser carregador de mercado? E na hora que ela falou aquilo, nossa, passou a cena todinha, né? E aquilo, eu imaginando eu sendo carregador de mercado, eu fracassado, eu indo mal, né? E ficou gravado aquilo mais forte ainda dentro de mim. Então eu me senti, ao invés de eu me sentir bem, eu me senti mais vítima ainda daquela situação. E aí quando eu vou batendo, eu vou tocando, eu vou percebendo o que mais me chama a atenção. Era um menino, na verdade agora o que eu me lembro mais não é nem o rosto da minha mãe, eu me lembro nem a voz muito, a voz um pouco, mas eu me lembro muito da cena do menino passando com o carrinho. Então eu continuo batendo, eu posso bater aqui ou nos outros pontos, né, do tapping, enquanto eu vou falando. Eu me lembro do menino, da cena do menino empurrando o carrinho. Me lembro da cena do menino empurrando o carrinho. Dessa forma eu estou mudando um dos gatilhos que eu me sinto vítima. Porque eu me imaginei empurrando. Minha mãe não falou isso, mas eu me imaginei empurrando aquele carrinho de mercado. Aliás, não tenho nada contra carregador de mercado, né? Eu mesmo comecei minha carreira balanceando, alinhando pneu numa empresa que era da Pirelli que chamava Pneuac. Então, não tenho nada pelo contrário. Acho que não tem nada a ver. Mas a imagem, a autoimagem de me ver preso naquela situação, de não conseguir, de ser fracassado, incapaz na minha mente. Então, eu vou fazendo os pontos do tapping e lembrando dessa cena. Quando eu faço isso, eu estou tirando a vítima de dentro de mim, estou tirando aquela cena vítima de dentro de mim. E é interessante que eu me lembro, eu nem sei se o uniforme desses meninos era vermelho, mas eu me lembro de eles passarem de um uniforme cinza e vermelho. Então eu falo, eles carregando, empurrando o carrinho cinza e vermelho, eles empurrando o carrinho cinza e vermelho. Eu me lembro deles empurrando o carrinho e aquela imagem da roupa deles cinza e vermelha, cinza e vermelha, cinza e vermelha, cinza e vermelha, cinza e vermelho, empurrando o carrinho na rua de casa. E conforme eu vou tocando nesses pontos, eu vou sentindo um alívio, eu vou sentindo que a imagem vai ficando mais longe, que a cor vai sumindo, e aí esse evento que eu me vitimizei vai se tornando mais fraco. E esse evento foi um dos, né? Imagina quantos outros eu já vivi e estão guardados na minha memória e estão me trazendo essa postura de vítima, né? Essa postura de quem sofreu e não tem como mudar a situação, né? Então agora, por exemplo, eu posso fazer pela separação dos meus pais, o que eu lembro da separação deles, foi difícil para mim, né? E eu vou lembrando das cenas que mais me marcaram em relação à separação dos dois. E vou tocando nos pontos da acupuntura, nos pontos que são os pontos do tapping. Você tem aí nos outros vídeos, tem vídeos meus explicando passo a passo também do tapping, então vai ser fácil para você. Ah, Gustavo, eu não quero bater nesse... Aí você escolhe um ponto que para você faz mais sentido, um ponto que pega para mim também, que não está nos 9 pontos, mas que é um ponto de acupuntura, é esse aqui, ó, no antebraço. Nossa, esse aqui, às vezes eu tô andando, tô me sentindo mal, assim, eu vou batendo aqui, ó. Já começa a abrir a boca, liberar. E aqui é uma coisa interessante, né? Aqui já é uma informação que eu vou te dar da experiência somática. Então, experiência somática é o que eu uso junto com o FT. Eu estudei várias terapias para agregar essas terapias e tornar o método mais potente. Então, quando eu tenho uma reação dessa que eu acabei de ter, de tossir, de sair, né, um arroto, alguma coisa assim, é sinal de que eu tenho um trauma visceral. Ou seja, é sinal de que eu tenho um trauma de desenvolvimento, um trauma que vem desde o meu nascimento ali, bem na infância. E que às vezes eu não acesso as memórias de ter me sentido vítima e tudo mais, mas isso me afeta até hoje, né? Então, quando eu vou batendo aqui, isso vai liberando também. Então, o processo é você levantar todos esses eventos traumáticos. Às vezes você vai começar fazendo um evento traumático aqui que você se lembra e acaba indo para outro, seu corpo te leva para outro. Você sempre vai seguir para onde o teu corpo está te levando, porque o teu corpo ele está te mostrando onde está o bloqueio, onde está aquele trauma, onde está aquele fato, né, aquela memória que está impedindo a gente de ser mais protagonista e de mudar essa situação de vitimização. Então, o que eu fiz na época? Eu parei e fui escrevendo e anotando todos os eventos que eu me senti vítima, que eu me senti fraco.
E eu anotei várias coisas, eu fiz um levantamento, assim, fiz 2, 3 folhas. E aí eu fui observando aqueles eventos, assim, do lado eu escrevia um número de intensidade quando eu me concentrava naquele evento, fechava os olhos, tentava imaginar, de 0 a 10. Então tem gente que tem dificuldade de fazer isso, tem gente que não consegue se conectar muito com o corpo, então você vai precisar de um pouco mais de treino para sentir aonde que está indo, onde que está incomodando, o que está acontecendo. E aí eu levantei todos esses pontos, toda essa lista de eventos que eu me senti vítima, e comecei a fazer o tapping. E aí às vezes eu chorava, às vezes me dava vontade de arrotar, de tossir, abrir a boca. E aí eu voltava nos eventos, e aí eu começava a me sentir melhor, assim, aquilo não me afetava tanto. Então a grande sacada da história de você mudar usando essas ferramentas é que você vai mudar a interpretação do que aconteceu. Porque o que aconteceu você não vai mudar, mas a interpretação você consegue mudar para melhor. Porque no momento que a gente faz o tapping e retira aquela emoção negativa, automaticamente vem uma boa. E aí eu começo a substituir essas ideias ruins de vítima por protagonista. É claro que vai depender de você agir também, não é só fazer o tapping, não é só ir lá fazer a sequência, alistar e não fazer sua parte. O que acontece é que você vai começar a ter mais vontade de fazer as coisas, porque você eliminando essas crenças negativas em relação à vítima e esses eventos negativos que são a causa dessas crenças que a gente é vítima, que a gente não pode mudar as coisas, você começa a atuar, a agir mais, a não ter tanto medo de reprovação das pessoas. Um outro ponto interessante é a reprovação também. Você pode levantar pontos onde você se sentiu rejeitado ou não aprovado pelas pessoas, ou não aprovada. Isso também pode ter trazido aí uma ideia de vitimização. Então, isso são alguns pontos interessantes para a gente trazer para mudar de vítima para protagonista. E aí, a ideia é que você vá parando e vai sentindo. Fez a sessão, escolheu um tema, escolheu algo que você escreveu, faz a sessão de tapping, olha de novo, observa. E junto com isso, junto com tudo isso, para de reclamar, para de culpar e para de justificar. Porque existe uma fala que eu gosto muito das pessoas que são altamente eficazes e produtivas. Se você tem algo para fazer e vai demorar 2 minutos, ou menos de 2 minutos, ou até 2 minutos, faz agora. E o que acontece é que a gente fica procrastinando um monte de coisa na nossa vida e tem um monte de coisa que a gente já pode fazer. Eu, quando comecei a usar essa história do 2 minutos, minha vida mudou completamente. Então, eu começo a ser muito mais produtivo. Eu não fico mais prolongando. Por quê? Também tem uma coisa, a vítima, ela gosta de ser vítima, de certa forma. Então, ela vai perceber que quando ela passar a não ser mais vítima, ela não vai mais ter aquele mesmo ganho que ela tinha antes. Ela vai ter ganhos melhores, mas cuidado, porque a vítima ela tende a querer ficar naquele lugarzinho, naquela zona de conforto. Beleza? Então, pensando aqui, estudando esses livros, observando, se aprofunda, lê um pouco mais do Steve Covey, lê um pouco mais do T. Harvey, faz esse levantamento desses momentos de vitimização, desses momentos de rejeição que você sentiu e vai usando essas ferramentas para que você consiga fazer essa mudança, né, e começar a ter outras atitudes em relação à vida, em relação à profissão, em relação a tudo. E aí você vai começar a ter um ganho muito grande. Então o T. Harvey fala que é uma ferramenta engraçada, de um gatilho para se lembrar quando a gente está reclamando, culpando alguém. Ele fala assim, e aí você pode criar o seu, mas estou te falando dele, né? Ele fala assim, se você pensar em reclamar ou reclamar, passa o dedo na sua garganta em seguida para te lembrar que é você mesmo que está matando sua prosperidade. Eu falei, cara, que ideia legal. Então, no começo, quando eu li o livro dele, e eu li junto com a minha esposa, eu falei, vamos fazer junto. E aí ela fazia para mim, eu fazia para ela, eu fazia para mim. E aí começou a gente a perceber o tanto que a gente reclamava, o tanto que a gente culpava, o tanto que a gente justificava e o tanto que a gente tinha desculpas verdadeiras para não fazer as coisas. Então, o grande lance é transformar dentro. Não tem nada a ver com fora, não tem nada a ver com o que aconteceu. O que aconteceu a gente não muda, mas a interpretação e a carga emocional do que aconteceu, a gente tem a possibilidade já de mudar. Então, se você quer mudar e está afim de mudar tudo isso, está gostando desse vídeo, dá um like. Se conhece alguém que também vai fazer sentido mandar esse vídeo sobre vitimização e protagonismo, encaminha para essa pessoa, que essa pessoa vai se beneficiar também desse assunto e dessas maneiras mais rápidas, mais profundas e rápidas
da gente começar a mudar de vítima para protagonista. E isso foi o começo da mudança da minha vida. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a assumir mais a responsabilidade de tudo que eu fazia. Porque se a gente assume a responsabilidade, a gente pode fazer alguma coisa com aquilo. Mas se a gente não assume a responsabilidade, a gente não faz nada, a gente deixa para lá, vai pondo embaixo do tapete. Então eu precisei aprender e o primeiro passo então é identificar que eu estou num estado de vítima, que eu estou num estado de vitimização, que eu estou num estado de apatia, que eu estou num estado de zona de conforto. Depois, levantar todos os eventos mais marcantes, as lembranças, as memórias, escrever no papel, do lado colocar de 0 a 10. Qual é o nível de intensidade dessas emoções negativas, começar pelos piores e limpando, usando o tapping, usando as ferramentas do Somatic Experience e outras, para que você consiga fazer essa mudança. E aí você vai começar a colocar foco naquilo que te interessa e vai agir. Não vai ficar esperando, não vai ficar deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E aí você vai começar a ter resultado. E aí o que vai acontecer? Você vai gostar, você vai se empolgar, você vai ver que faz toda a diferença e a roda vai começar a girar. E aí você vai falar, nossa, como eu era vítima. Você não vai conseguir mais ficar perto das vítimas, você vai ter novas amizades, novos resultados. E a tua vida vai começar a mudar completamente. E esse é o grande desafio. Foi assim comigo e provavelmente vai ser assim com você também, caso você queira se aprofundar de verdade e largar essa história de vitimização. Às vezes, tudo bem, a gente passa por esse processo. O problema é quando a gente fica preso ali, preso na situação da vitimização. Eu tive um momento onde eu fui vítima de alguma coisa. Eu fui vítima de um assalto, de um problema. Agora, permanecer ali é uma escolha. Permanecer na vitimização é uma escolha. Sofrer, ser vítima de algo, não, mas permanecer lá é uma escolha. Então é isso que eu estou te convidando. Muda essa escolha para protagonismo e já começa agora a fazer alguma coisa para mudar. Até o nosso próximo vídeo.